Mas já está entendendo qual que é a intenção dessa aula? Nós estamos trabalhando a pessoa de Deus. A intenção, sim, mas é bastante conteúdo, né? É uma Pois coisa é, a degustar durante uns 60 dias no mínimo. E pegar cada conceito desse e fazer no mínimo um emocional diário de cada conceito. É muita. exatamente, exatamente. É muita coisa aí. Vamos correr porque o tempo está corrido hoje. Conceito 14. Conceito 14. Quando o homem finalmente o adora, volta às origens do ser menor único, prestando glória ao ser maior único. Agora você entende por que, que o diabo fazer tanto para retirar a glória de Deus, deturpar tudo que ele fez. Porque nós somos únicos. E nós somos, nem o diabo é. Tem um áudio aí que está aberto, isso aí. Confere os áudios aí. Conceito 15. É isto que o torna único, em essência, tempo e espaço. O movimento e revelação, pois, pelo argumento do antes, para justificar a existência no depois, reserva para Deus apenas duas opções: observador do fenômeno e participante do evento simultaneamente. Ele pode e consegue fazer os dois. Então, presta atenção, ele está fazendo o sol enquanto. Não, você não está entendendo. Ele está observando o sol e ele está participando do evento. Ele é tão rápido, a gente não tem ideia. Existe uma estrela, pulsar de vela, 40 toque-toque, se não me engano o nome dela. Ela roda em torno dela 11 vezes em um segundo. Você imagina que espetáculo é isso aí. O que é um segundo? Já foi. Um, ao segundo. Dois. Num segundo, ela gira 11 vezes em torno dela. Vocês podem calcular que velocidade é essa? Não dá calcular, né? Então, deixa pra lá. Vamos voltar aqui, porque senão a cabeça vai ficar um 8. Conceito 15. Não, conceito 16. Ó, pessoal, o Rodrigo daqui a pouco precisa sair para fazer uma diligência lá no Caixa de Recuperação. Rodrigo, fica à vontade, tá? A hora que você precisar, viu? A gente entende, fica tranquilo. Conceito 16. Esta é uma das razões pelas quais explica-se o porquê do seu nome ser. Como é que fala isso aí? A gente chama de Yahvé. A gente translitera por Yahvé. Embora transliterado numa fonética aproximada no português, em outras línguas, como Javé ou Yahvé ou Jeová, na verdade esse nome é indizível, não há vogais, logo não é pronunciável. O nome de Deus não se pronuncia. Foi feito um estudo dos eruditos literários para aproximar para Yahvé e Jeová, mas na verdade o nome não se fala. Deus vem de um lugar tão maravilhoso que até o nome dele é indizível na nossa língua. Nem o nome dele nós conseguimos falar. Mas os estudiosos judeus ficaram com isso atravessado na garganta muitos anos. E depois fizeram uma grande sinagoga, não aquela antes de Cristo, depois de Cristo, para tentar elucidar esse nome que aparece aí. Você não consegue falar, porque não tem vogal. YHVH é o que está transliterado mais próximo do nosso vocabulário. Eles tentaram reproduzir as letras que não tem vogal. O I, H, V, H. E o som que eles mais conseguiram perto foi o som da respiração. Agora você entende o que o Salmo fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque o ser humano, ao respirar, está dizendo Jeová o dia inteiro. Jeová, Jeová, Yahvé. O DNA do Criador está no seu fôlego. A prova é que Eclesiastes 12 diz: o pó volte ao pó, mas o fôlego volte para Deus que o deu.
Então, quando você nasceu, você abriu a boca e chorou, já falou Jeová. Até o ateu que diz que Deus não existe, ele está falando Jeová o dia inteiro, enquanto ele respira. Glória a Deus. Esse é o som, a respiração, é o som mais perto para dizer aquele nome. Ou seja, Deus criou e deixou a assinatura aí do Criador. Fez um rabisco lá, é meu, Yahvé. Como você respira, pois quando você morre, você aspira. Vai embora aquilo que é de Deus. Ele volta o DNA dele, do Senhor que fez. Aleluia. Pegou, pessoal? Glória a Deus. Fantástico, né? Conceito 17. Justamente porque o tempo, estereótipo do qual partem nossas premissas para vê-lo, em seu status não existe. Eu vou ler de novo, vamos devagar. Justamente porque o tempo estereótipo do qual partem nossas premissas para vê-lo em seu status não existe, pois não vemos, não conhecemos. Assim ele se torna único, indizível ser, simplesmente porque o nome dele é uma partícula de como ele se estabelece como Deus. Pergunto, se eu não consigo nem pronunciar o nome, o que é ele que eu não conheço? De onde ele vem que eu não conheço? Se nem o nome eu consigo pronunciar. Conceito 18. Se o nome dele é impronunciável, o que mais nos espera? Agora você entende o texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Funciona assim. Se você não sabe falar em chinês e viaja para a China, tenta pegar um táxi e falar para onde vai. Você não vai conseguir falar. Você não vai conseguir, certo? Ora, se você não lê em chinês, não fala e não entende, logo esse idioma não existe para você, embora você saiba que o idioma está lá. Então, se eu não falo, se eu não leio, se eu não entendo, eu sou surdo, cego e mudo. Mas está lá o idioma. É porque eu não sei. Então, Deus tem um nome. Eu sei quem ele é. Eu não sei falar. Mas ele está lá. Uma pausa. Vamos lá. Conceito 19. Rapaz, a cabeça dá um 8. É muita informação. Conceito 19. Então, você percebe que a primeira coisa que as pessoas sabem de você é o seu nome, antes de saber outras coisas a seu respeito. Então, se o seu nome se o nome dele é impronunciável, logo, o que mais não sabemos? Se eu não conheço nenhum nome, como é que eu vou conhecer ele? Por esse motivo, ele se fez revelar, pois onde ele vem é um mundo totalmente desconhecido, inimaginável pela raça humana. Major, o senhor que presta diligência, a primeira coisa que o senhor vai saber da vítima, do que está acontecendo, é o nome da pessoa. Seu nome, por favor, seu nome, para anotar aqui o BO, para preencher, o nome da pessoa, o nome da vítima, o nome do... Se eu não sei nem o nome dele, porque a primeira coisa que eu vou saber, por exemplo, o Rodrigo para mim é novo aqui na primeira aula que eu estou vendo, eu só conheço o nome dele. Mas eu vou conhecer o Rodrigo agora quando eu com ele na rua, ter papo com ele, almoçar. Se eu não conheço o nome de Deus, eu conheço ele. Tá vendo como ele se engana? Acha que sabe tudo? Ele não sabe nada. Nada. Glória a Deus. Aleluia. Conceito 20. O nome Yahvé, que se apresentou a Moisés, foi a resposta de um sou, presente, eterno, para ele mesmo, Deus. Todavia, para Moisés, foi um sou, contido no passado, presente e futuro do libertador de Israel. O nosso sou ainda está sendo, mas é o sou absoluto e completo que nunca desenvolveu, pois já estava completo em seu genoma. Deus, ele está no máximo do máximo do máximo da sua capacidade atingível. Deus, ele é completo. Deus não está desenvolvendo nada. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não faz justiça. Ele é a justiça. Se eu encontrar vocês daqui a 10 anos,
nós vamos ter mudado alguma coisa, com os cabelos brancos, com as rugas. Deus não muda, ele é aquilo porque já está no seu máximo. E se Deus fosse algo que se atualizasse, já estaria obsoleto nos próximos milissegundos. Então, Deus está operando na sua capacidade máxima. O máximo que a nossa cabeça não consegue atingir. O máximo que a nossa imaginação não consegue chegar. É nisso que ele está, nesse nível. Quando ele fala para Moisés, eu sou o grande eu sou, ele é o eu absoluto. E nós somos o eu impotente. O eu em desenvolvimento, o eu incompleto. O eu que está crescendo. Ele já cresceu tudo que tem que crescer. Se é que existe isso para ele. Ele está na capacidade máxima. Mega Blaster. Capacidade dele. Ah, glória a Deus. Essa origem do fenômeno é a verdadeira sarça que ardia e não se consumia. Ou seja, até na sarça estava personificada a natureza abstrata e infinita do Ser Yahvé. Desta forma, a falta de noção de nossa parte será sempre essa sarça, incompreensível, ardente, que não se consome, até o dia em que o veremos face a face. Vou perguntar aqui, quantos aqui têm a mente aguçada para conhecer Deus ainda mais? Todo mundo tem, né? Essa é a nossa sarça. A de Moisés, que ele viu lá, quando Deus se revelou, ela foi apagada. Deus não se revelou para nós ainda, como ele é. A nossa sarça está acesa. A nossa sarça queima todos os dias. Nós acordamos com a sarça ardente. Eu quero conhecer Deus. Eu quero chegar mais perto dele. Eu quero orar. Eu quero buscar. Essa sarça não se apaga. Ela só vai se apagar no dia que nós estivermos na glória e a cortina do mistério se abrir e todas as respostas serão respondidas. Até a pergunta que nunca foi feita será respondida essa resposta. E aí nesse dia a sarça sai e a glória entra. Aleluia. Deus vai trocar nossa sarça pelo esplendor da sua glória. Hoje nossa mente queima. É a sarça que queima e não se consome. Nós precisamos conhecer a Deus. Naquele dia a glória vai substituir a sarça. E quando ele fala para Moisés, eu sou o que eu sou, antes um pouquinho, ele manda Moisés tirar o sapato do pé. Lembra disso? Moisés, tira o sapato que a terra é santa. Porque o sapato para Israel, para os hebreus, significava o passado. Moisés precisava deixar Faraó, deixar o Egito para conhecer o novo Deus. E para conhecer o novo Deus, tem que estar descalço, tem que estar humilde, tem que pisar no chão. Eita glória! Tá pegando, irmãos? O que Moisés sabia? De Faraó. Sabia do Deus Amon-Ra e do Egito. E Deus disse, tira o sapato, Moisés. Na nossa cultura, o sapato é passado. Você vai conhecer um Deus maior do que Faraó. Faraó é dono do mundo. Eu sou dono do universo. Faraó é Deus do Egito. Eu sou Deus do universo. Então eu não consigo receber alguém do passado para conviver comigo. Deus não pode se revelar enquanto o passado ficar presente em nossas vidas. Quando abandonamos o passado, chega a revelação. O nosso passado impede que Deus se revele a nós. E quando Moisés tira o sapato do pé, aí Deus se empolga. Eu sou o grande eu sou. Eu sou, está te enviando. Diga a Faraó que o eu sou. Aí Deus se empolga. Porque o passado ficou e Moisés ficou diante de Deus. Só que Moisés usava um sapato especial. Eu já estive lá no Monte Sinai 3 vezes. Lá, esse sapatinho nosso aqui já era. Lá tem que ser um couro diferenciado. Quem mora lá, os beduínos, tem um sapato diferenciado, porque a rocha é sedimentada, ela corta. Se você andar uma hora descalço no deserto, você fica o pé cortando, sangrando. Moisés tira o sapato do pé e começa a andar descalço. Sabe por quê? Porque Deus ia revelar a sua glória. Pensa de graça, meu irmão. Glória tem preço. Aleluia. Aleluia. Você quer a glória? Vai ter que pisar no chão. Você quer ver a glória? Vai ter que sangrar os pés. Vai sair sangue. Por quê? Porque o sapato é confortável. O sapato é zona de conforto.
O sapato impede o escorpião e a cobra de picar e a pedra de cortar. Agora, sem sapato, Deus é tua proteção. Ele que livra da cobra. Ele que livra do escorpião. Ele que não deixa sangrar. Então, meu irmão, bênção vem de graça. Mas quer revelação? Tem preço. Glória a Deus. Amém, igreja? Essa aula vai ficar na história, hein? Daqui a pouco vai virar um culto aqui. Vou pedir tirar uma oferta e cantar um corinho ainda. Glória a Deus. Conceito 22. Na verdade, a declaração que Moisés ouviu foi oriunda de uma voz abstrata de dentro de uma transcendência que o próprio Moisés desconhecia, pois o som natural que conhecemos, segundo a física, é emitido a partir de um atrito atômico provocado por um iniciador físico. Ora, como entender se o som veio do fogo? O fogo é abstrato e não físico, porque Deus coloca a voz dentro do fogo. Na verdade, Deus não estava na sarça. Deus estava no fogo. Anotou a placa? Glória a Deus. Pega a revelação aí, irmão. Aleluia. Conceito 23. Por isso, a transcendência de Deus é bem mais real que a nossa, mesmo sendo a nossa física e a dele abstrata. Então, não preciso tocá-lo para senti-lo. Eu o sinto quando ele me toca. Glória a Deus. E eu emprego a terminologia transcendência porque, se usar a palavra dimensão, corro o risco de condicionar a Deus subjetivamente a um local ou espaço geográfico, quando, na verdade, não há local para ele, sendo que ele está acima e afora. Lembra quando Jesus foi nascer, não tinha local para ele? Eles não encontravam estalagem? Era um reflexo profético, porque ele, como criador, também não tem lugar para ele. Ele é maior que os lugares. Lembra que ele nasceu do ventre de Maria virgem? E ele foi enterrado numa tumba virgem, da mesma forma que não tinha sido usado por Zé de Arimateia ainda. É, é tudo coligado, cara. É tudo coligado. É coisa linda. Conceito 25. Não, é o conceito 24, né? Desta maneira, ser o que ele é só mesmo alguém que transcende tudo e todos, que se posiciona esta condição única. Mais uma razão para que ele seja o único, e assim ser adorado unicamente. Agora você entende porque ele é único e que justifica adorar. Conceito 25. Enquanto nós humanos e a natureza ainda estão em desenvolvimento, Deus é completo. E assim ele é o eu absoluto. Tudo está pronto em Deus. Ele não possui amor, ele é amor. Ele não faz justiça, ele é a própria justiça. É por isso que ele é imutável. Sua natureza é constituída a partir desses elementos. Daí eu entendo que ele é tão completo em si mesmo que, se fosse algo que se atualizasse, já estaria obsoleto nos próximos milissegundos decorrentes da sua atualização. Então, ele é absoluto nele mesmo. Eu não sei se você está anotando aí, mas Deus tem dois tipos de sinais, tá? Sinais internos e sinais externos. Deus é constituído de dois sinais: sinais internos, sinais externos. Quais são os sinais internos de Deus? São três. As características onis: onipotência, onisciência e onipresença. Esses são os sinais internos de Deus: onipotência, onisciência, onipresença. Os sinais internos de Deus são produzidos por duas vertentes nucleares. O núcleo de Deus é constituído de santidade e amor. O núcleo de Deus é constituído de santidade e amor. Santidade e amor geram os três sinais internos: onipotência, onipresença, onisciência. Você pode chamar de características onis. Os sinais internos geram os sinais externos. Aí você tem, os externos são amor, graça, poder, bondade,
fidelidade, retidão, justiça, bondade, longanimidade, graça, fé, presença, perdão, honra, e aí vai. Então você tem a base nuclear de Deus, amor e santidade. Se você conseguir chegar no núcleo de Deus, ninguém consegue, mas se conseguir chegar no núcleo, se conseguir fazer uma biópsia, vai sair amor e santidade. Do núcleo de Deus nascem as 3 características zones: onipresença, onisciência e potência. Das zones nascem as externas: bondade, amor, graça, e vai tudo dividendo aí. Tá pegando? Isso é Deus por dentro. Deus é constituído, ele é essência Deus e possui 3 almas. Ele é essência Deus, espírito, desculpa, ele é essência e espírito e possui 3 almas. Essas almas se reúnem em Pai, Filho e o Espírito Santo. Tem hora que ele age como Pai, aí tem o Filho. Os 3 são distintos. Os três têm atitudes e decisões, mas são harmônicos. Por isso que é Deus em si. Deus é espírito que possui 3 almas. Se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo. O diabo é espírito que tem só uma alma. A essência é espírito. Nós somos essência alma que possuímos um espírito e um corpo. Somos, então, tricótomos. Essa é a essência de Deus. Uma pergunta. Por que Deus não destrói o diabo? Se Deus destruísse o diabo, ia resolver todo problema. Todo problema. Morte, assassinato, droga, mentira, perturbação, infidelidade. Se ele acabasse com o diabo, nossa, o mundo fica outra coisa. Por que não destrói logo o diabo? Ok. Porque Deus é o Pai dos Espíritos. A essência que o diabo tem é a mesma dele. Deus é indestrutível, sim ou não? Sim, Deus é indestrutível. Portanto, se o diabo veio dele, porque o diabo foi criado a partir dele, mas o diabo que decidiu errar. A decisão foi do diabo, mas a matéria é mesmo de Deus. Se eu destruo o diabo, logo, estou dizendo, Deus também é destrutível, porque essa mesma essência é a dele. Se eu pegar um papel, aqui, ó, eu estou aqui com papel. Pronto. Eu tenho papel. Eu digo, esse papel é indestrutível. Aí eu vou gerar um outro papel. Eu gero um papel a partir desse papel. É o mesmo papel? É a mesma substância? Estava aqui. Mas se eu estou falando que isso aqui é indestrutível, eu pego isso aqui, eu faço isso, então logo, isso aqui também pode fazer assim. Deus não pode ser destruído. Portanto, o diabo também não. O diabo vai ter que assistir a igreja vencer. O diabo vai ter que ver o povo de Deus assentar no trono que ele nunca sentou. O diabo vai cortar a fita que vai inaugurar o enxofre, o lago de fogo e enxofre. E o diabo vai ver a vitória dos santos que venceu ele na cruz do Calvário. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Fantástico. Vamos terminar. Conceito 26. Entende isso aí, Major? Ele é maior que si mesmo. Deus é maior que ele. Eu vou ler devagar isso aqui, porque isso aqui agora é esse conceito que chama o SAMU, para levar o cara para o hospício ou para levar para o hospital. Ele é maior que si mesmo, numa escala ininterrupta, de uma magnitude inalcançada, insuperável, interminável, pétrea e absoluta ao mesmo tempo. Foi por isso que criou tudo completo. Nada na natureza que ele criou está inacabado.
porque a lei da suficiência faz parte da própria essência dele. Quando Cristo se esvazia na cruz, ele cria espaço para a salvação do mundo inteiro. A suficiência, estou falando. Glória a Deus. Por que Deus exige de nós o dízimo, né? Ensina a oferta? Porque ele precisa de um agente vazio para continuar preenchendo. Quando o carro falta gasolina, o que você faz? Você vai lá e põe de novo. Você gasta para colocar, para você rodar. Quando Deus, o que Deus vai fazer com 10% que eu ganho? Nada. Mas ele quer criar em mim o senso de responsabilidade, de entender que o vazio provoca o enchimento. Quanto mais ele é vazio, mais ele enche. Glória a Deus. E assim vai. Quantas coisas, não é só com dinheiro, não. Quantas coisas também. Conceito 27. Tudo que sabemos dele e ainda o que vamos saber a respeito dele é subjetivo. Olha, no final ainda falo isso aí. Pois ele é mais do que a mente consegue imaginar. E muito mais que uma mente que eu não tenha. E se tivesse, ainda não poderia alcançar. Ele ainda seria maior. Ele não possui razoabilidade máxima. Ele é acima de qualquer máxima de razão. Ao pensar em tentar medir sua essência pela régua da lógica, sabemos que há uma plena lógica, porém, não alcançamos a sua dimensão, o que nos torna reconhecedores de uma ilógica existente, ao mesmo tempo excludente dentro da nossa lógica. Você vai ter que ler isso aí 10 vezes para você entender. 10 vezes. 28, está acabando. Assim, como entender um ser que, segundo a revelação de Isaías, lá diz que ele é o Pai da eternidade. Então, veja, se alguém é pai, no caso dele, criou algo. Logo, esse algo foi gerado, certo? Partindo dessa análise metafísica, entendemos que a eternidade assume uma compreensão de evento infinito. Como ele cria o infinito, se é infinito? Sendo assim, ele é o começo e o fim do infinito, que em nossa ótica é algo sem começo nem fim. Mas nele tudo começa em algum ponto e espaço que não sabemos, não entendemos e não temos compreensão mínima de reportar. Então, vamos entender uma coisa aqui agora. O que é infinito, gente? Não tem fim. Mas se infinito existe, não existia. Aí você vai aplicar o conceito do antes. Você vai aplicar o conceito do antes. Se o infinito existe, ele não existia. Se ele não existia, como é que ele é infinito? Faz sentido? Porque nós não conseguimos atingir, nós seres humanos, criaturas, réis mortais, não conseguimos alcançar esse nível de compreensão. Preste atenção, eu vou usar o conceito do antes, tá? O conceito do antes. Quer ver? O Flávio, esse óculos que você está usando e que eu estou usando aqui, alguém fez para a gente usar, certo? Antes era assim, ó, a gente não usava. Conceito do antes. Alguém criou óculos. Óculos não existia, não existia, ó. Alguém criou, tá aqui. Eternidade não existia. Alguém criou. Está escrito. Pai dá. Como é que ele pode ser pai? Porque o pai gera. Se ele gerou, não existia. Como é que ele gera uma coisa eterna dentro do que já é eterno? Isso não existia. E se ele é o começo da eternidade, quando ele começa? Será a eternidade. Eu vou dar um minuto para você pensar nisso aí. Se você conseguir sair dessa. A gente não consegue entender. Está além aquele nosso pensamento. E eu estou falando algo muito, muito óbvio. Porque no começo era só ele, certo? Ou Deus nasceu de algum lugar, já existiu o mundo.
as coisas? Não. Ele é incriável? Ele já existia. Ele em si. Aí ele começa a criar as coisas. Ele cria. Gênesis, como é que começa a Gênesis? No princípio, criou Deus. Então, até o princípio está fora da eternidade. Bom, deixa eu parar por aqui, senão você não vai conseguir dormir direito. Deixa eu voltar aqui para terminar. Epa, sumiu aqui, glória a Deus. Jesus, tem misericórdia. Cadê o negócio, Senhor? Aqui, achei. Vamos de novo. Vamos lá. Opa. Vou botar aqui de novo. Deixa eu botar aqui. Eita, abri aqui sem querer. Ok. Aqui, voltei. Vamos terminar. Conceito penúltimo. Ora, se um ser chama algo eterno à existência, denota que a localização do Criador é originária de um tempo. Não, peraí, vamos devagar. Calma que... Ora, se um ser chama algo eterno à existência, denota que a localização do Criador é originária de um tempo. Há tempo do infinito. Há tempo. Ou seja, o tempo antes. Desta forma, estabelecendo assim algo vindo de alguém, que assume ser o pai de um evento sem fim, onde ele mesmo é o genitor do começo e do fim de uma esfera de tempo eterno. Meu Deus. Último. Deus opera sua performance de um estado inexistente em relatividade ao nosso senso de noção existencial. Presta atenção. Deus opera sua performance de um estado inexistente. Por quê? Em relativo a nós, não existe. Ao nosso senso de noção existencial, criando assim algo infinito. É neste espaço que desconhecemos. Ele consegue colocar o começo e o fim de algo que, por ser eterno, não tem começo e nem fim. Conclusão. Todavia, ele criou e deu início a algo que não tem fim. Isto é, o que dá nós, seres humanos, pegar um binóculo e ficar tentando encontrar a fonte nuclear de uma estrela que brilha. A ele seja a glória, o louvor e o poder para sempre. Amém. O que é que nós fizemos aqui? Eu não entrei direto não, tá? Tem muita coisa aí. Porque essa matéria é o quê? Bases bíblicas do verdadeiro adoração. A gente está conhecendo a adoração e o adorador por dentro. Essas noções a igreja local não tem. Isso aqui é ninho de águia. Você está agora no ninho da águia. O que você está recebendo agora chama-se nível etite. Aquela pedra que segura o ninho da águia. Aquela pedra que fica lá no núcleo da águia, que ninguém conhece, que só ela coloca lá para segurar o ninho. Você está no núcleo etite. Você está conhecendo o mapa da mina. Conhecendo Deus por dentro. Eu tenho certeza que se a igreja local, Major, tivesse essa compreensão de Deus, ela adorava de outra forma, de outro jeito. O crente seria mais crente, mais fiel, mais justo, mais presente, mais cooperador, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você o admira, mais você o adora. Entendeu? Então, aí está os 30 conceitos a respeito de quem nós estamos adorando, de quem essa matéria se propôs a realizar para falar a respeito dele. Olha, gente, eu sei que é muita coisa, mas agora nós vamos à nossa tarefa, na próxima aula. Nós temos só 2 minutinhos para abrir para mais uma aula. Deixa eu buscar aqui um negócio para a gente, espera um pouquinho. Onde é que tá? Peraí. Se cair aqui o tempo, tem... Ah, não, dá tempo. Deixa eu abrir aqui para a gente discutir o que nós vamos fazer. Ok, vamos lá. Abrir aqui. Está aberto. Vou chamar você de novo. Próximo bloco é isso aqui, ó. A avaliação que nós vamos fazer agora. Nós não temos prova, tá? Foi feita a avaliação ontem, já pontuaram. A de ontem foi essa aqui, ó, que nós fizemos, ó. Eu não falei o nome, fala que eu te escuto, que é aquela que todo mundo falou um pouquinho aí, lembra?
Agora, esse aqui é diferente, ó, essa avaliação. Estamos juntos e misturados. A tarefa é produzir um resumo pequeno, em tempo real de aula. B, pode ser dupla, ou um casal, né? Ou dois alunos na mesma casa, ou aí mesmo a dupla aí. E o restante se fará um sorteio de duplos. Quando tem mais gente, então a gente faz um sorteio. Nesse caso aqui nós estamos em 4, dá para fazer, né? Aí a dupla. Em caso especial de um aluno. O que deve fazer? Todos devem produzir um texto como proposto no item D. O item D, ó, o professor estimará um tempo de aula e os alunos deverão escolher um gatilho. O gatilho está logo embaixo aqui, depois a gente vai ver. Ok. Todos devem reproduzir um texto como proposto no item D e pode combinar, cada um escrever um aspecto. Este comentário deverá ser de no mínimo 10 linhas e no máximo 20. Também poderá buscar um texto ou trecho de algum livro ou artigo que corresponda ao gatilho escolhido. O professor estimará o tempo da aula e os alunos deverão escolher o gatilho. Você poderá reproduzir o texto de terceiros, desde que seja escrito, mas nunca Ctrl+C, Ctrl+V. Por fim, postar no e-mail, aqui está o meu e-mail, né? Ou no Zap dos resumos. Basta colocar o assunto no e-mail, o nome e o nome do pessoal. Só que esses gatilhos aqui não é para agora. Esse gatilho não é dessa aula, não. Deixa eu voltar aqui para explicar. Ok. O Daniel tá aí, Daniel? Ou só tá ligado ali? Dá um alô pra gente. Tô aqui. Estou Ok. aqui. Ok. Então vamos fazer aqui vai ter que ter uma dupla, vai ter que ser uma tripla. Vocês, por exemplo, vamos colocar, tipo, se o Major ficar com o Rodrigo e se o Flávio ficar com o Daniel e com o João Paulo, vocês vão criar um texto, vocês dois, do que foi falado até agora. A próxima aula, na verdade, a próxima aula eu não vou estar aqui mais. No caso, eu libero agora e vocês vão comunicar entre vocês. Esse tempo de aula agora, vocês ainda tem mais 1 hora de aula. Entendeu? 1 hora e pouco de aula ainda. É o tempo que tem para produzir um texto a respeito do que foi falado. Como tem o Zap aí, pode, tipo assim, cada um faz o que entendeu. Pega uma coisa que você entendeu. Tem muita coisa aí. Vocês podem se comunicar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Monta o texto e junta os textos e manda para o Zap lá do resumo ou manda por e-mail para mim analisar. Mas é preciso que vocês agora trabalhem um pouco isso aí. Mesmo assim, eu vou abrir ainda para a gente comentar alguma coisa, para a gente dirimir alguma coisa. Vou fechar aqui a aula e já volto para dar o encerramento, tá bom? Só mais um segundinho. Aí todo mundo vai poder participar.